Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos, antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Rute, a Moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Rute embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim, escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava. Mas Rute não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada. Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento, espigas douradas tocando o céu, e ao fundo, um homem rico observando, Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura, mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo, mas antes... Se essa história está tocando algo em você, se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouvi o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus. Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha, e talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação. E como Rute foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Rute e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Rute ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro, algo maior estava se alinhando. Noemi, então, orienta Rute. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Rute não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Rute desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar.
coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima, se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: Bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria, Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth, vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria. Mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Obed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração, na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho, sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito, é a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você, está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa. Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos, antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Ruth, a moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Ruth embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim, escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava, mas Ruth não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada.
Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento. Espigas douradas tocando o céu. E ao fundo, um homem rico observando. Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura. Mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo. Mas antes, se essa história está tocando algo em você, se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouvi o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários. Qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus? Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha. E talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação. E como Ruth foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Ruth e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Ruth ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro, algo maior estava se alinhando. Noemi, então, orienta Ruth. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Ruth não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Ruth desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar. O coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima, se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria, Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth?
vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria. Mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Obed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração, na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho, sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito, é a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você? Está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa. Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos, antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Ruth, a moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Ruth embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim, escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava. Mas Ruth não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada. Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento. Espigas douradas tocando o céu. E ao fundo, um homem rico observando. Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura. Mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo. Mas antes, se essa história está tocando algo em você, se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouvi o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed,
que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários. Qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus? Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha. E talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação. E como Ruth foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Ruth e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Ruth ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro, algo maior estava se alinhando. Noemi, então, orienta Ruth. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Ruth não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Ruth desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar. O coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima, se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria, Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth, vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria. Mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Óbed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração, na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho,
sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito, é a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você, está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa. Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos, antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Ruth, a Moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Ruth embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim, escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava, mas Ruth não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada. Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento. Espigas douradas tocando o céu. E ao fundo, um homem rico observando. Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura. Mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo. Mas antes, se essa história está tocando algo em você, se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouvi o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus. Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha, e talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação, e como Ruth foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Ruth e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Ruth ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro,
Algo maior estava se alinhando. Noemi então orienta Ruth. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Ruth não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Ruth desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar. O coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima, se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria, Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth, vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria. Mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Obed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração, na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho, sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito, é a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você, está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa. Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos, antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Ruth, a moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Ruth embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim,
escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava. Mas Ruth não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada. Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento. Espigas douradas tocando o céu. E ao fundo, um homem rico observando. Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura. Mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo. Mas antes, se essa história está tocando algo em você, se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde, Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouvi o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus? Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha, e talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação, e como Ruth foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Ruth e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Ruth ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro, algo maior estava se alinhando. Noemi, então, orienta Ruth. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Ruth não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Ruth desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar. O coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima, se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria,
Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth, vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria. Mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Obed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração, na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho, sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito. É a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você? Está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa. Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos, antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Ruth, a moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Ruth embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim, escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava, mas Ruth não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada. Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento. Espigas douradas tocando o céu. E ao fundo, um homem rico observando. Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura. Mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo. Mas antes, se essa história está tocando algo em você,
Se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde, Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouvi o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários. Qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus? Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha. E talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação. E como Ruth foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Ruth e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Ruth ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro, algo maior estava se alinhando. Noemi, então, orienta Ruth. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Ruth não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Ruth desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar. O coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima, se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria, Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth, vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria, mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Obed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração,
na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho, sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito, é a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você, está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa. Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos, antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Ruth, a Moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Ruth embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim, escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava, mas Ruth não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada. Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento. Espigas douradas tocando o céu. E ao fundo, um homem rico observando. Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura. Mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo. Mas antes, se essa história está tocando algo em você, se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouvi o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários. Qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus? Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha. E talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação. E como Ruth
foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Ruth e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Ruth ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro, algo maior estava se alinhando. Noemi, então, orienta Ruth. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Ruth não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Ruth desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar. O coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima, se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria, Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth, vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria. Mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Obed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração, na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho, sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito, é a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você, está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa. Antes de Davi, antes de Jerusalém cantar salmos,
Antes de qualquer trono ser levantado, havia silêncio. E nele, uma mulher. Não era famosa, não era rica, não era sequer da terra do povo escolhido. Mas foi ela, Ruth, a Moabita, quem Deus viu quando ninguém mais olhava. E é dela que você vai ouvir hoje. Com calma, sem pressa, espiga por espiga, passo por passo. Seja bem-vindo a uma noite tranquila. Você não precisa fazer nada, só ouvir, respirar e deixar que a história de Ruth embale sua alma. Ela perdeu tudo: marido, terra natal, segurança. Mas ainda assim, escolheu amar, escolheu cuidar, e em vez de voltar ao conforto da casa de seus pais, seguiu uma mulher velha, amarga, chamada Noemi, para uma terra que não a queria, para um povo que não a conhecia. Ela caminhou, silenciosa, ao lado de Noemi. As sandálias rasgavam a poeira, o sol queimava. Mas Ruth não murmurava, e essa escolha simples mudaria tudo. Você sabe o que acontece quando alguém planta fidelidade no chão duro da rejeição? Deus faz nascer o improvável. Em Belém, elas chegaram com nada. Moravam em uma casa pequena, simples, com cheiro de barro molhado e pão velho. Mas havia paz naquela pobreza. Paz de quem sabe que está onde deveria estar. Respire fundo. Imagine a paisagem. Campos ondulando ao vento. Espigas douradas tocando o céu. E ao fundo, um homem rico observando. Boaz. Ele tinha servos, terra, fartura. Mas o que o parou foi ela. Não pela beleza, não pela vaidade, mas por vê-la recolhendo espigas com uma delicadeza santa, como quem ora, colhendo. E o que Boaz diria a ela? Você vai ouvir logo, logo. Mas antes, se essa história está tocando algo em você, se o coração parece mais leve, então fique. Inscreva-se no canal. Aqui, todas as noites, histórias como essa são contadas, para quem precisa dormir em paz e acordar com propósito. Naquela tarde, Boaz a chamou, ofereceu pão, água, sombra. Ouviu o que fizeste por Noemi, disse ele, e o Senhor te retribua. Ela baixou os olhos, humilde, agradecida, mas não sabia que aquele campo era mais do que um lugar de colheita. Era o início de um destino, porque da união entre esses dois nasceria Obed, que geraria Jessé, que geraria Davi, e mais adiante, Jesus. Tudo começou com fidelidade, no campo, no calor, no silêncio. Você consegue sentir o plano de Deus se movendo nos bastidores, quando ninguém está vendo? Escreve nos comentários qual parte da sua história está escondida nos bastidores de Deus. Enquanto o mundo dorme, Ele trabalha, e talvez você também esteja colhendo espigas, achando que é pouco, mas o céu já vê como herança. Na próxima parte, vou te contar como Noemi enxergou algo profético naquela aproximação, e como Ruth foi, sem saber, redimida por um gesto antigo, que ecoa até hoje nas alianças do casamento e nas promessas do Messias. E quando o campo terminou, quando o tempo da colheita passou, Noemi, que antes se chamava Amarga, voltou a enxergar propósito. Ela olhou para Ruth e viu mais do que uma nora. Viu uma ponte, um plano, um resgate. Minha filha, Boaz é parente, um dos nossos resgatadores. Ruth ouvia em silêncio, enquanto a noite caía fora da cabana de barro. Lá fora, o vento soprava entre os vinhedos, mas dentro, algo maior estava se alinhando. Noemi, então, orienta Ruth. Vai até onde ele repousar, descobre os pés dele e espera. Você talvez ache estranho, mas naquele tempo, isso era um gesto simbólico. Ruth não se deitava como mulher vulgar, mas como alguém que pedia redenção. Cobrir os pés de um homem era dizer: me cobre com tua proteção, me redime como parte da tua casa. O que Boaz responderia àquele gesto? Você está prestes a descobrir. Ruth desce a eira, Boaz dorme. A luz da lua toca a pedra do lagar. O coração dela pulsa devagar. Ela se aproxima,
se deita, descobre os pés. Silêncio. E então, Boaz desperta. Quem és tu? Ele pergunta. Sou Ruth. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz a olha, e em seus olhos há ternura, não escândalo. Honra, não desprezo, e diz: Bendita sejas, filha minha. Não foste atrás de moços, nem de riquezas. A todos é notória tua virtude. Descansa. A redenção começa ali, mas o processo ainda não termina. Boaz, sendo justo, sabia que havia outro homem mais próximo na linhagem, e pela lei ele deveria ter prioridade. Então, com sabedoria, Boaz vai à porta da cidade. Reúne as testemunhas. Fala com o tal parente. Ruth, a moabita, viúva, precisa de redenção. Quer tomá-la como tua? O homem hesita, recua, teme perder sua herança, desiste, e assim o trono de Davi é preservado, porque aquele que hesita dá lugar ao escolhido. Boaz então toma Ruth, e sob o olhar do povo redime o nome dela, torna-a esposa, levanta sua cabeça, dá-lhe dignidade. Quantas vezes você se sentiu como Ruth, vindo de fora, em silêncio, carregando luto, esperando algo que não sabia se viria, mas assim como ela, você não foi esquecido. Você pode estar sendo observado pelos céus, enquanto recolhe migalhas, preparando-se para herdar o campo inteiro. Boaz e Ruth se unem, e dessa união nasce Obed, que cuida de Jessé, que cria Davi, que prepara a linhagem para aquele que viria, Jesus, o Cristo. Você percebe o mistério? A mulher moabita, que colhia espigas nos cantos do campo, é a avó do rei. Deus escondeu realeza na poeira, no luto, na migração, na obediência simples. Quantas coisas em sua vida parecem pequenas hoje, mas podem estar ligadas a um destino maior que você imagina? A fidelidade de Ruth não mudou apenas a sua história, mudou o rumo da humanidade. Se essa história acalmou seu coração, se você sentiu algo diferente ouvindo, inscreva-se no canal do Luiz. Aqui você encontra histórias assim, contadas como devem ser, com alma, com propósito, com a leveza de quem quer que você durma, com paz. E deixe seu comentário abaixo. Você já sentiu que estava em um campo estranho, sem saber que ali Deus estava preparando algo eterno? Compartilhe. Outras pessoas podem ser tocadas pela sua história. Ruth nos ensina que não é a origem que define o propósito. É a disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é hostil, mesmo quando tudo parece silêncio. E você? Está disposto a permanecer? Porque Deus ainda escreve histórias com aqueles que não desistem. Boa noite, durma em paz e lembre-se, o campo onde você pisa hoje pode ser o solo onde Deus plantou a próxima promessa.